Vamos lá então começar aí a nossa aula, né, para você aprender de fato, na prática, como analisar fundos imobiliários. Se você já viu a aula teórica de fundos imobiliários, chegou a hora de colocar a mão na massa. Vamos lá. Deixa eu compartilhar com você a minha tela aqui, para você já acompanhar comigo, tá? A gente vai usar o slide como de costume, né? Usa o slide aí para guiar e depois a gente vai usar algumas ferramentas que eu já deixei minimizada aqui para você aprender a fazer essa análise aí na prática, beleza? Então vamos lá? Deixa eu só expandir aqui a imagem para deixar tudo certo e a gente já começa, beleza? Deixa eu expandir aqui, às vezes dá uma travada, é um pouco normal, beleza, carregando, expandir um pouquinho, fechou, vamos lá. Luiz, como escolher e analisar fundos imobiliários na prática então? Ó, qual que vai ser o contexto da aula, tá? Eu quero passar para você aqui o que você vai aprender de fato. Você vai aprender, né, os requisitos de um fundo imobiliário. Talvez eu tenha falado em algum momento, vou falar brevemente. As classes de FII, eu vou recapitular aqui, né, as classes de fundos, os tipos de fundos também, os gestores, como você analisar na prática, tá? Que eu vou dar uma introdução aqui, depois a gente vai fazer a análise aqui, discorrendo ao longo da aula. E sugestões de alguns FIIs para você estudar também. Você vai ver que eu vou passar alguns fundos imobiliários aqui propositalmente, trazer para a didática, para o conceito da aula, e no final eu vou deixar para você algumas sugestões de fundos para você poder estudar e fazer a sua própria análise, tá bom? Então vamos lá. Quais são os requisitos de um fundo imobiliário? Né? É importante você saber disso, que para você receber, né, os aluguéis, né, os rendimentos do fundo imobiliário isento de imposto de renda, ele tem que seguir alguns requisitos. E quais são esses? O fundo ele tem que ter, no mínimo, 50 cotistas, ok? No mínimo 50 cotistas. E essas cotas, né, precisam ser negociadas em bolsa de valores. Por quê? Existem FIIs que estão registrados na CVM, que eu já vou te falar, né, que é o órgão que regula o mercado imobiliário, a gente já falou sobre isso, mas não estão negociados em bolsa de valores, ok? Então precisa realmente estar negociado. E outro critério para que o fundo realmente distribua aluguel, né, o rendimento aqui, ó, isento de imposto de renda. Além disso, precisa o quê? Que um único cotista não tenha mais de 10% das cotas do fundo. Então, imagine o seguinte, existe um fundo que tem 100 cotas, por exemplo, e um cotista tem 11. Opa, então ele não pode realmente oferecer, né, o rendimento isento de imposto de renda. O único cotista não pode ter mais que 10% das cotas do fundo. Beleza? Então, rendimento isento de imposto de renda, desde que tenha no mínimo 50 cotistas, as cotas têm que ser negociadas na Bolsa de Valores e o único cotista não pode ter mais de 10% das cotas do fundo. Beleza? Vamos lá. Luiz, como é que a gente calcula o valor da cota, né? Como é que é calculada essa cota aí? Basicamente, você pega o quê? O patrimônio líquido do fundo. O que é o patrimônio líquido? É o quanto o fundo tem de dinheiro mesmo, tá? Todo o patrimônio dele divide pelo número de cotas e aí você chega no valor da cota, aquele valor que você encontra lá na bolsa de valores, né? O fundo XYZ está cotado a R$ 100, a R$ 10. É assim que chega realmente ao valor da cota, ok? E vai valorizando, né? Tem valorização para mais e para menos, perfeito? Vamos lá então. Então aqui um exemplo aqui é o patrimônio líquido de 100 milhões, né? Dividido por 10 milhões de cotas, então cada cota vai ser o valor de R$ 10, ok? E os FIIs devem distribuir os rendimentos no mínimo a cada 6 meses. Mas, Luiz, não é mensalmente que a gente recebe? Não. Não, não e sim, porque a lei diz que os fundos devem distribuir a cada 6 meses no mínimo. Mas os gestores, né, de fundos imobiliários, do mercado como um todo, pagam mensalmente. Beleza? Então, fica tranquilo que eles não são obrigados, mas é um costume, né, que os gestores adotaram em realmente fazer essa distribuição mensalmente, mas por lei a cada 6 meses, tá? Por isso que às vezes acontece o quê? Passa 6 meses, o fundo paga um valor a mais. Às vezes o gestor está segurando um recurso por algum motivo, né? E aí ele viu que de repente não realizou ou realizou o que ele gostaria, ele pode pagar um pouco a mais realmente de rendimento de fundo imobiliário para você. E os FIIs devem distribuir no mínimo 95% do seu resultado a cada 6 meses. Então aqui é o prazo mínimo e aqui está falando do percentual do resultado. Ah, eu faturei 100 milhões. Opa, no mínimo 950 milhões eu preciso realmente distribuir de rendimento. Beleza? Vamos lá. Outra coisa, as classes de fundos, uma pincelada breve, a gente já viu isso. Fundos de renda, de tijolo, de recebíveis imobiliários, a gente vai falar sobre isso. Né? Papel, LCI, CRIs, LH. Fundos de fundos FOFs, né? Os fundos híbridos. Fundos de desenvolvimento, mais recente aqui, FIAGRO, a gente vai ter uma aula específica depois para falar sobre isso também. E agora vamos entrar então os tipos de fundo, dando novamente uma breve pincelada. Fundo de shopping, de galpão logístico, industrial, comercial, escritório,
laje corporativa, hotéis, agências bancárias, casas, apartamentos, condomínios, estádios, hospitais, cemitérios e data center também estão começando a crescer no Brasil. Vamos lá. Luiz, o que que eu vou analisar de fato em um fundo imobiliário? Então vamos lá. Papel e caneta aí, você deve estar com o seu caderno. Algumas ferramentas primeiro eu preciso introduzir para falar para você. Você vai precisar de algumas ferramentas essenciais, tá? Para você se tornar aí, digamos, um mestre, né? Um especialista aí, sobre, sabia o suficiente para analisar os fundos. Boletim mensal de fundos imobiliários. Já vou mostrar para você, beleza? Você vai jogar no Google, já vou te mostrar. Status Invest é uma ferramenta que você já deve estar acostumado, tá? A gente usa aqui, já usei algumas vezes, vou usar hoje. Funds Explorer, FIS.com.br, Clube FIS. Então, aqui, ó, são 4 ferramentas, 4 sites gratuitos. Tem versão paga e gratuito, não ganho nada, só estou falando que eu uso aqui. E também aqui gratuito o boletim mensal de fundos da B3, da Bolsa de Valores, que você encontra onde? No site da B3, certo? Vamos lá. Relatório gerencial que a gente vai ver também, você vai analisar o cabeçalho, né, que é a parte ali inicial onde o gestor está falando com você, perdão, e nada mais é do que o comentário do gestor, é uma conversa dele com você, beleza? Então, antes de avançar aqui, deixa eu só fechar, e eu deixa eu fechar aqui, e eu vou compartilhar com você, aqui, ó. Luiz, como é que eu pego esse relatório? Pega no Google, aqui, ó, o Google aqui, relatório Fundos Imobiliários B3. Esse primeiro aqui, ó, na verdade, deixa eu colocar aqui de novo, acho que ele vai puxar o primeiro. Aqui, ó, isso, fundos imobiliários, fundos de investimento imobiliário, B3. Eu já abri aqui, ó, então clica aqui, ó, você vai clicar aqui, tá vendo? É o de baixo, na verdade. Fundos listados aqui, ó, pronto. Mas já tem aqui, ó, boletim mensal de fundos imobiliários. Então, essa é a ferramenta que a gente vai analisar aqui, tá? Eu vou dar uma breve pincelada nela, que depois a gente vai analisar em alguns pontos aqui, ok? Deixa eu voltar para o slide só para me ver se eu já falo agora. Já falei das ferramentas, beleza. Vamos lá avançar para o próximo. Olha os requisitos. Fechou. Ferramentas. Ok. Deixa eu dar uma pincelada aqui, depois a gente volta para esse relatório, tá? Deixa eu abrir novamente. Então, vamos lá. Eu quero te mostrar o IFIX. O que é o IFIX? Eu já falei também brevemente em alguma outra aula aqui, mas se você entender o que é o Ibovespa, você vai entender o que é o IFIX. Porque o Ibovespa é o quê? Ele representa uma carteira teórica de ações. Tem uma série de ações dentro do Ibovespa. O IFIX é a mesma coisa, tá? É uma carteira teórica de ativos de fundos imobiliários. Mas é importante você entender, né, quantos fundos existem no Brasil e quantos FIIs estão listados no IFIX. Ok? Vamos lá. Existem mais de 720 FIIs registrados na CVM. Na CVM. Olha a imensidão de fundos imobiliários, né, que existem. Só que mais de 430 são negociados em bolsa, ou seja, vamos digamos ali um pouco menos da metade, um pouco mais da metade, na verdade. Só que os fundos que compõem o IFIX são mais ou menos 96 fundos. Então a gente tira aqui uma redução, né, a gente reduz bastante aqui, né? Então o IFIX ele é o quê? É um índice de referência, ele é um benchmark que serve como um parâmetro, um termômetro para o mercado financeiro analisar. Ó, os fundos estão subindo, os fundos estão caindo. Então, um termômetro, assim como a Bolsa de Valores, você ouve lá, a Bolsa de Valores subiu a 100 mil pontos, 90 mil pontos, 110 mil pontos. Né? Se você tivesse ali, por exemplo, R$ 1.000, se a carteira, se o índice Ibovespa subiu para 110 mil pontos, quer dizer o quê? Que você agora tem R$ 110.000 se você tivesse investido em todos aqueles ativos que compõem a carteira do Ibovespa. Do fundo imobiliário é a mesma coisa, que é o IFIX, ok? Se você tivesse investido e ele tivesse subido, seu dinheiro subiria também. Se ele cair, seu dinheiro também teria caído, ok? Então, uma carteira teórica, né? Tem mais ou menos aí 96 ativos, né? Eu peguei a base aqui de agosto de 2022. Pode mudar um pouquinho, às vezes um pouquinho mais, um pouco a menos, mas geralmente fica nessa média aí de 90, 100 fundos, tá bom? Então, ele mede o desempenho dos fundos negociados na Bolsa de Valores. Eu vou mostrar para você o gráfico aqui para você entender como é que isso funciona. É uma oscilação para mais e para menos, né, a todo tempo. Deixa eu mostrar aqui ó, o gráfico, depois eu vou mostrar para você quais fundos. Tá vendo aqui, ó? Quando você pega aqui, ó, tá aqui, ó, índice de FI, né, fundos imobiliário e FIX, comparação da evolução da cotação em FIX, né, imóvel imobiliário e Bovespa. Você pega a linha aqui azul mais escura, oscilação, a gente tem aqui desde 2015, né, tá um pouquinho pequeno, porque eu tô um pouco longe, desde 2015 até 2022, né, até agosto aqui mais ou menos, até julho, né, de 2022, porque o mês não fechou todo. Beleza, aí você tem na linha laranja, né, os imóveis, né, o índice imobiliário, e aqui na linha azulzinha, mais clara, o Ibovespa. Então você percebe a oscilação.
pode perceber o quê? Que o Ibovespa, que é o azul, né, ele movimenta bem mais, ele oscila bem mais do que esse azul mais escuro. Por quê? São ações, né? Renda variável. O fundo imobiliário também é uma renda variável, mas ele oscila menos do que as ações, que é o Ibovespa, tá? Então você pode ver, ó, que geralmente o Ibovespa, que ele cai, ó, quando ele cai bem mais do que a linha azul, tá vendo? Então, assim, para você de repente começar, pode começar com os fundos que são mais fáceis de analisar e tem menos oscilação, ok? Então tá aqui, ó. O Ibovespa caiu bastante, ó, e fixa aqui em cima, ó, certo? Você percebe que tem essa oscilação, né? Aqui, ó, o Ibovespa tá um pouquinho para baixo, linha azul escura e fix, e aí caiu, mas a linha azul mais clara que é o Ibovespa, ele cai mais, né? O índice imobiliário também oscilou um pouquinho, oscila bem mais também. Mesma coisa aqui, ó, subiu, o Ibovespa sempre está um pouco acima. Se você for pegar no histórico aqui, ó, o Ibovespa aqui, ó, a gente pega agora mais recente, né? Ó, o Ibovespa lá em cima, azulzinho claro e fix caindo um pouco. Ou seja, oportunidade, né? A bolsa está barata também, a gente enxerga oportunidade nos fundos imobiliários, tá? Vou falar mais sobre isso em outras aulas, mas para você enxergar a oportunidade também de comprar ativos mais baratos, mas a gente consegue enxergar essa volatilidade que, de fato, os fundos oscilam menos do que as ações, ok? Não que seja ruim, porque é natural e são características diferentes, a gente não pode comparar banana com maçã, beleza? Deixa eu voltar aqui e mostrar para você essa carteira teórica. Ó. Eu disse para você que o IFIX, ele tem aqui, ó, 90, mais ou menos 96 ativos. Quais são os ativos, Luiz? Neste momento, são esses aqui, ó. Então, aqui já fica até uma dica para você, embora já vou falar na frente, uma breve pincelada. Aqui você já pode pegar alguns ativos, né? Se está no IFIX, teoricamente, são bons ativos, ok? Mas tem ativos que estão no IFIX e não são bons. Você vai ter que aprender a fazer um filtro dos ativos que eu vou ensinar você a fazer essa análise aí para facilitar o trabalho para você. Mas está aqui, ó, alguns fundos. Deixa eu avançar um pouquinho mais perto aqui, ó. BBPO11, aí você tem aqui, ó, HSI-MAL, tô dando uma passada aqui por cima rapidinho. XP-MOLs, cadê? FIMAUS, Guardian, BTG, enfim. Você pega aqui a parte log, Kinea, vários fundos. Todos os fundos estão aqui neste momento, é que fazem parte da carteira. Então, o que você pode fazer? Fazer um filtro aqui, olhar, tá vendo? A composição da carteira teórica e válida para o quadrimestre de maio a agosto de 2022. Então, quando virar, provavelmente para setembro, vão mudar, vai entrar e vai sair alguns fundos aqui. É mais a nível de informação mesmo, mas você pode depois fazer esse filtro aqui, beleza? Vamos lá. Deixa eu fazer aqui mais um avançar na nossa tela. Beleza. Deixa eu passar para você agora aqui, né? Eu disse que ia passar por esse boletim e depois eu volto aqui, ó. A gente vai. Olha esse boletim aqui. Informações valiosas, importantíssimas para você aprender a fazer essa primeira análise aí. Deixa eu dar um zoom aqui. Ó, boletim mensal de fundos imobiliários, né? Junho de 2022, tá? Que é o mais recente, porque agosto ou julho não fechou ainda, tá? Número de fundos e mercado primário. Olha que informação importante. Aqui a gente vê, ó, o total de fundos CVM, foi o que eu te falei, o total de fundos, é a linha azul clara, e o total de fundos listados, tá, em bolsa de valores. Então a gente tem muito mais fundos, né, no total e menos listados na bolsa, negociados na bolsa de valores. Evolução do número e volume de ofertas, ó, foi evoluindo também, você percebe, ó, 15, 16, 17, 20, 2022 não terminou, mas sempre crescendo, ou seja, o mercado de fundos imobiliários está crescendo. Cada vez mais pessoas, cada vez mais investidores estão buscando investir em fundos imobiliários. Vamos lá, patrimônio líquido e valor de mercado. Aqui, ó, a gente consegue enxergar como está realmente no momento, se está ou não barato os fundos. É um indicador importante. Olha que interessante. A gente consegue enxergar aqui, ó. Aqui tá, tem um histórico pequeno, tá? Não dá para a gente comparar tanto, mas só aqui a gente consegue já ver e tirar algumas informações, fazer uma leitura. Olha só, junho de 2021 e agora a gente está em, vamos colocar quase um ano, maio de 2022. O que a gente percebe? Que aqui, ó, a linha é azul mais clara, ó, patrimônio líquido, é o quanto o fundo realmente vale. E a linha azul escura é o quanto ele está sendo negociado no mercado, ou seja, isso mostra que o valor dele está bem acima do que está sendo negociado. Total, pegando todos os fundos aqui listados, tá? O valor de mercado está em quanto? Aqui é bilhões, né? Isso, bilhões. 1 bilhão 628. Não, 162 bi. Esse é o valor do patrimônio líquido, o que realmente vale. Só que o mercado está pagando neste momento 130 bi, no caso em junho de 2021. Ou seja, isso demonstra que está barato, tá? É como se tivesse uma casa negociada que ela vale 162 bi
mas o mercado está pagando 130 bi. Ou seja, ele está abaixo do valor de mercado, está mais barato. Quanto mais essa linha azul se aproxima da escura, mais está equiparado, mais está ficando equivalente. Quanto mais distorcida, quanto mais longe ela fica, quer dizer o quê? Que há uma diferença entre o preço que realmente vale e o preço que realmente estão pagando. Então você percebe que aqui fica ficando igual, ó, quase igualando o valor de mercado. Aqui também. Aí foi destoando, ficando maior, depois caiu, ficou maior, depois caiu. Aqui a gente percebe novamente, ó, por mais que o valor de mercado ele vai crescendo ao longo do tempo, que é a linha azul aqui mais escura, ó, cresceu, né? Você percebe 130, 136, caiu um pouquinho, mas crescendo no geral, né? 1.438 valor de mercado, mas e o patrimônio? 189 bi, ou seja, mostra que está barato, oportunidade para você comprar mais barato, beleza? Vamos lá. Número de investidores, olha aqui que eu falei para você o quanto está aumentando, nem o que eu estou falando, é a informação da B3. Evolução do número de investidores, composição e custódia. Olha aqui, ó, 2009, 10, dezembro de 2011 aqui tá de forma anual, né? Ó, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 20, ó, 22. Só aumenta o número de investidores e pessoas físicas, ou seja, são pessoas como eu e como você que tá investindo. Aqui a gente tem, ó, aí mostra se é instituições financeiras, né, fundos de investimentos, bancos, etc. Estrangeiros, né, residentes ou não residentes, ou seja, pessoas que moram ou não dentro do Brasil. Olha só, o tanto de pessoas investindo. Hoje nós temos mais, né, de 1.718 investidores. Quantas pessoas existem no Brasil? Mais de 210 milhões de habitantes. E quase 2 milhões, vamos colocar aqui, investem em fundos imobiliários, né? 1.718 pessoas. Então, antes, ó, 12 mil pessoas em 2009. Aí depois, vamos pegar aqui, ó, 10 anos depois, 645 mil pessoas. Aí foi aumentando, cada vez mais está aumentando, porque as pessoas entenderam que dá sim para se aposentar, não precisa ter uma casa para receber renda passiva, renda de aluguel. Mais informações? Negociação, a gente percebe o número de negociação, a evolução do volume e número de negócios, ó, crescendo, mais pessoas entrando, mais negócios acontecendo. 2022 não fechou, por isso que está incompleto ainda. Aí está aqui, ó, o volume de negociação, tá? Só para você ver a evolução da média de negócios, sempre crescendo, crescendo. Participação por tipo de investidor, informação importantíssima também. Olha aqui, ó. Quem é a maior parte dos investidores? Ó? Participação na posição em custódia, ou seja, o que está na bolsa de valores. Pessoas físicas, ó, investidores individuais, pessoas como eu e como você, que são os maiores investidores em fundos imobiliários. Aí você pega aqui depois investidores institucionais, ou seja, bancos, fundos de investimentos. Aí você tem também, ó, instituições financeiras, outros, né, que aí representa pessoas que estão dentro e fora do Brasil, e a participação no volume de negociação. Então, quantidade, mais pessoa física, mais pessoas como eu e como você. Quem negocia mais? Pessoas físicas também. Ó, tá praticamente igual aqui, ó, uma pizza. Ou seja, cada vez mais as pessoas estão investindo em fundos imobiliários, porque entenderam, né? Quem entendeu de fato que é muito acessível, com 10 reais você compra um fundo imobiliário e você recebe renda de aluguel, é uma questão de lógica, questão de você parar para pensar e falar, não, dá para me aposentar, dá para me atingir a liberdade financeira com fundos imobiliários, ações, enfim. Vamos lá. Os FIIs mais negociados. Então, aqui também, ó, pode ficar o quê? Um filtro para você. Serve de base para você. Poxa, quais são os fundos mais negociados? Teoricamente, dá uma ideia do que são os melhores, não necessariamente, mas pelo menos você tem um filtro. Aqui a gente vai pegar uma informação importante, que é a liquidez, que é um dos critérios fundamentais para você entender quando você vai fazer uma análise de fundo imobiliário. O que que eu vou analisar? Assim como nas ações. Tem que ter liquidez, tem que ter o quê? Facilidade, tem que ter bastante negociação no dia, para quando eu precisar vender ou comprar um fundo imobiliário, comprar uma ação, ela seja negociada. Ah, eu vou comprar, eu vou negociar um fundo, uma ação que não tem muita negociação no mercado, como você comprar um carro que é difícil de vender. Sabe aquele carro que a cor às vezes não é tão bacana, o modelo dele, a marca, você fala, é difícil de vender esse carro. Você consegue até comprar, só que na hora de vender, dá uma dor de cabeça. É a mesma coisa que a ideia da liquidez, tá? Então você pega aqui, ó, os fundos mais negociados. KNCRI, Canip, BRCR, HLG, KNRI, XPLG, MXRE, enfim, o último aqui, XPLG. Poxa, Luiz, pega esses fundos aqui e estuda. Mas eu vou deixar algumas sugestões de fundos para você estudar também. Mas aqui já fica uma ideia para você, ó, os top 10 FIIs mais negociados em junho de 2022. Isso aqui vai mudar. Daqui um mês você abre esse relatório ou pega um ano atrás e analisa também, que você pode puxar isso aqui também, tá? Só para você ter uma ideia. Para você começar a estudar e fazer a sua própria análise, beleza?
O índice fixo foi daqui que eu peguei, né, essa imagem aqui, essa foto, né, só para mostrar para você. Beleza? Já te mostrei. Os FIIs mais rentáveis, né? Cuidado com isso aqui também. Ah, vou pegar e vou investir nesses fundos aqui. Não. Você vai aprender os critérios. Eu vou te mostrar, não vai fazer sardinhagem. Olhar só dividend yield, pelo amor de Deus. Você vai analisar o contexto da obra como um todo. Lembre, nunca invista em um ativo analisando um único indicador. Mas tem algumas ideias aqui, ó. Vamos lá. Ó, Fábio, 11, 13%, 11%, 8%, enfim. Aí tem outros aqui também, beleza? A carteira teórica, foi da onde eu tirei essa informação, mostrei para você também. E termina esse relatório, beleza? Eu acho muito bacana, né, esse relatório aqui, porque ele mostra para você, ele te dá uma noção melhor em relação ao que você... ele te dá um norte, na verdade, para você realmente tomar suas decisões de investimento e pegar como um parâmetro, tá bom? Essa aqui foi só a introdução. Eu apresentei para você, né? Vou te apresentar, na verdade, mais uma ferramenta, acabei esquecendo de compartilhar, mas foi só uma introdução, e depois a gente vai analisar mais a fundo os fundos, né, os critérios específicos. Esse site aqui, ó, tem o FII, então você quer consultar algum fundo imobiliário, você vai e consulta aqui, já aparece, ó, alguns fundos, a gente vai usar essas ferramentas, né, fis.com.br. Você tem o Fundos Explorer, você vai pegar aqui, ó, você tem o Clube FI também, e tem o próprio Status Invest que você já está acostumado, né? Que é alguma dúvida, digita aqui, procura o fundo. Então, a gente vai analisar na próxima aula um fundo na prática, pegando os critérios ali que eu vou apresentar para você, e aí você vai aprender a fazer essa análise, tá? Então, aqui, ó, na próxima aula a gente vai começar, de fato, a entender como escolher um fundo imobiliário, beleza? Então, resumindo aqui, é só uma introdução para você, pega essas ferramentas que eu te falei, e anota aí, faz a sua lição de casa, o seu resumo, e a gente vai se ver daqui a pouco na próxima aula, entrando na parte mais prática aí. Fechou? Então, daqui a pouco a gente se vê. Até a próxima aula.